Boa noite, Emiliana, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Alguém dá uma sinalização aí? Eu já tinha testado antes com o Hector. Bom, primeiro eu queria agradecer, né? Agradecer pelas palavras. Só não concordo que eu sou a estrela hoje, a estrela são os alunos, né? Que estão aí empenhados em entrar para o seleto time dos alunos do IF-RN, a maior escola do Brasil, né? Escola Técnica Federal é a maior escola do Brasil, a melhor escola do Brasil e, enfim, estamos felizes aqui. Obrigado pelas palavras. Mais um ano, né? A gente do projeto ProIF Digital. Inclusive, eu estava lembrando agora, mais cedo, né, revendo as memórias do ano anterior, e muitos alunos nossos, agora do primeiro ano, foram alunos do ProIF, né? Eles comentam assim, professor, não sei o quê, eu lembro do senhor desde o tempo do ProIF, quando vi. Professor, o senhor está com o microfone desligado. Não sei se ele está abrindo também a tela novamente. Não, o microfone simplesmente parou de funcionar. Apareceu uma mensagem amarela, não sei se tem a ver com a internet, mas eu fico Agora voltou. Pronto. Falando em internet, pessoal, eu queria pedir para todo mundo desligar a câmera, porque fica mais pesado, né? Essa questão do travamento pode acontecer, tá bom? Bom, vamos lá, né? Passadas as partes das apresentações, né? E dos agradecimentos. A gente estava olhando os comentários de vocês, estava conversando com a professora Emiliana, com a equipe, de dúvidas que vocês têm, né? Aí muitas dúvidas, aquele formulário de dúvidas. Aí eu pensei o seguinte, a gente começar a conversar um pouquinho, desmistificando um pouco o que é língua e para que serve a língua, né? E quando a gente olha a prova do ProIF, a gente vê que ela é basicamente uma prova de interpretação. E assim, faz muito tempo, né, desde o finalzinho da década de 90, que houve uma revolução no ensino da língua portuguesa e de língua no modo geral, que a gente passou a entender a língua como um instrumento de comunicação, interação, coisas que já vinham de outras pesquisas, né? Então, muito provavelmente, os nossos pais, eles tiveram uma aula diferente das que nós temos hoje, né? Então, antigamente se prezava muito pela repetição, você ficar conjugando o verbo, ou você ficar analisando a oração, analisando a palavra. Hoje a gente pensa tudo isso na questão do sentido, né? Pela construção do sentido. Tanto nos processos seletivos para o IF, quanto no próprio Enem, a gente tem essa perspectiva, né? Uma perspectiva um pouco mais interpretativa. E aí, a gente não pode confundir a língua portuguesa com gramática normativa, né? Às vezes, se reduziu a função de ensinar língua para ensinar gramática. E, na verdade, não necessariamente tem a ver. Bom, grosso modo, né, a gente considera a linguagem como ferramenta, como eu estava dizendo, de expressão do pensamento, comunicação e interação. Como eu considero expressão do pensamento, né? Eu tirar de dentro de mim, né? O que eu estou pensando, ao que eu estou sentindo, eu consigo me expressar, eu consigo materializar através de uma linguagem. Tenho diversas linguagens para utilizar, uma delas é a língua portuguesa, no nosso caso. A outra é que a língua é um instrumento, né? Uma ferramenta de comunicação. Então, o que seria comunicação? É eu me comunicar, eu falar, e a pessoa que está me ouvindo entender. Então, é um passo a mais além da expressão do pensamento, que além de eu estar me expressando, a outra pessoa vai entender, né, aquilo que eu quero me expressar. Pensa que, sei lá, numa pintura, por exemplo, né, arte plástica, você chega no museu e vê um monte de cor para lá, para cá, formas, e a gente às vezes não consegue entender. A gente não entende aquela expressão porque a gente não tem conhecimento daquela linguagem, né? Com a língua portuguesa, que é a linguagem que a gente mais usa largamente no dia a dia, é comum que a gente entenda mais coisa, né? Então, a comunicação seria esse avanço entre eu expressar meu pensamento e eu ter um interlocutor, alguém que vai entender o que eu estou dizendo, né? Ou seja dito, seja escrito, pensando na língua enquanto essa linguagem, e vai conseguir me comunicar, né? Se comunicar comigo também, dizer o que ele está pensando. E a outra forma é a forma de interação,
que é quando eu consigo interagir com o meio ambiente através da língua, né? Quando eu falo meio ambiente, não estou pensando só em árvore, né? Estou pensando em tudo que está ao nosso redor. Então, isso que nós temos aqui é uma forma de interação. Por que é interação e não só comunicação? Porque toda forma de uso de linguagem é uma forma também de mobilização, de mobilidade de ideias, né? Ideias vão sendo ditas, vão sendo construídas, e a partir do momento que a gente transforma alguma coisa, a gente interagiu com essa coisa. Então, depois dessa aula, nem eu vou estar o mesmo, nem vocês vão estar o mesmo, né? E isso se dá por conta da interação que é mediada, essa interação é mediada através da língua, né? Como forma de linguagem. Então, antes de qualquer regrinha, a gente tem que entender que a linguagem serve para isso, para expressar o pensamento, para se comunicar e para interagir, ok? E não necessariamente vai ter só uma forma de fazer isso, vão ter várias formas. Uma dessas formas, né, um desses modelos, é o modelo da gramática normativa. Né? A gramática normativa, grosso modo, é uma receita. Então pensa, né, o bolo de chocolate não é um bolo de chocolate. Eu não vou na padaria e peço um bolo e me dá uma receita e eu como. Não faz muito sentido achar que a gramática normativa é a mesma coisa que língua. A gramática normativa, ela na verdade serve para a gente usar a língua de uma determinada maneira. Só que existem inúmeras maneiras de a gente usar a língua, ok? Então, todo mundo aqui sabe português, todo mundo aqui é excelente em português, porque todo mundo aqui tem na língua portuguesa a sua língua materna, tá? Então, só para a gente não achar que é uma coisa que está além da nossa vida, muito pelo contrário, né? A gente só pensa porque tem uma língua, a gente só existe porque tem essa capacidade de reflexão, tá? E aí, a gramática normativa é um modelo político, então é importante que isso fique claro, e quando eu falo que é político, não é político partidário, número nenhum, é político de uma lei do dia a dia, né? De uma norma do dia a dia. É tanto que a gente teve, há alguns anos, a reforma ortográfica, que é uma fração da gramática normativa, que foi um acordo político entre os países lusófonos, né? Na verdade, Portugal, Angola, Brasil, Moçambique, cada um tinha uma forma de escrever. Em resumo, houve uma reunião desses países para que só existisse uma forma de escrever. Por isso que houve a reforma ortográfica, né? Vocês são jovenzinhos, não pegaram essa transição. Muitos de vocês já foram alfabetizados nessa reforma, né? Com essa reforma. Mas só para a gente entender que a gramática normativa não é a mesma coisa que língua. Eu não posso tratar uma receita como se fosse um alimento, tá? É apenas uma receita. E, evidentemente, se a gente precisa ter um produto com determinado padrão, é preciso seguir a receita, né? E todo mundo aqui, eu estava dizendo, né, tem a capacidade de se comunicar e usar a língua bem, só que às vezes utilizo uma variante não prestigiada, né? Eu me comunico de uma forma que não é bem aceita. Eu queria deixar claro que não ser bem aceita não é a mesma coisa que está errado, não é dizer que está errado, né? Bom, volto a falar disso rapidinho com vocês quando eu for olhar o programa, tá? Que um dos elementos que tem lá no programa da nossa prova é reconhecer variação linguística, tá? Mas já eu retomo isso com vocês, tá? Eu consegui projetar a tela para que eu consiga ver o chat também. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever que eu vou vendo na hora, tá? E tenta evitar ligar o som, tá bom? O som e a câmera. Então, pensando nisso, né, a gramática como um instrumento de estudo, como uma receita, como um estudo mesmo, né? Eu fico pensando, se um biólogo vai estudar peixe, ele tem que investigar o peixe do jeito que ele é, né? Não dizer como o peixe deve ser. E às vezes a gramática normativa quer dizer como o peixe tem que ser, né? E não estuda só o peixe como ele é. Mas, basicamente, assim, tudo que eu estou falando aqui, né, essa manifestação de linguagem, esse uso da língua que eu estou tendo com vocês, ele passa por vários níveis, né? O nível principal, né, de acordo com o que eu acredito, com minha base teórica, é a construção do sentido. No entanto, para que o sentido seja construído, eu preciso de outros elementos que podem ser estudados, segundo a gramática normativa e outras gramáticas também, de forma individual. Por exemplo, a gramática vai estudar fonologia, né? O que é fonologia? Fonologia é o estudo do som da língua. Então,
a língua portuguesa, como língua natural, é uma língua sonora, né? Sua base é sonora, então eu posso utilizar só o som da língua como um objeto de estudo. E eu fico vendo onde tem encontro vocálico, onde tem encontro consonantal, se a consoante é sonora, se é surda, se é qual o ponto de articulação, pensando, por exemplo, né, a palavra bebê, né, que eu estou juntando B na boca, né? No fundamental a gente aprende, né? Vocês estão saindo do fundamental 2, a gente no fundamental aprende a escrever. E tem uma regrinha, né, que é uma regra ortográfica, né, uma regra gramatical, que tem tudo a ver com a fonologia, que é a regra do P e B e M, né? P, B e M. Antes do P e B se usa M, como por exemplo, tempo, né? Tempo, vou escrever aqui no chat, eu escrevo tempo com M, né? No entanto, eu escrevo conto. Conto eu escrevo com N. Isso acontece por uma questão fonológica, por uma questão do som da língua, do estudo do som da língua. A minha professora no ensino fundamental, Francisco, se você puder desligar a câmera, a gente agradece. A minha professora do fundamental disse que antes de P e B usava M pelo seguinte motivo. Ela disse para mim que é porque o P representava o papai, o B representava o bebê e a mamãe, que era representada pelo M, tinha que vir antes do papai e do bebê. Além de ser uma explicação linguisticamente errada, é uma explicação um pouco esquisita, né? O que é a obrigação essa da mãe com o bebê? Mas, na verdade, pessoal, essa regra do tempo, antes de P e B usar M, por exemplo, é porque M, P e B são as únicas consoantes que são bilabiais, né? Para falar M, P e B, né? O som, né? O M, P, B, eu tenho que juntar. Então, é por isso que antes de tempo eu boto M ao invés de N, porque para falar o N não preciso juntar os lábios, né? O né? A língua encosta no céu da boca, né? No palato duro, quase no dente. Então, é por conta da fonologia que a gente tem algumas regras de ortografia. Por exemplo, eu posso estudar a língua a partir disso, ok? Então, por isso que antes de P e B vai usar M por conta de uma questão fonológica. Então, eu posso estudar a língua a partir do som dessa língua, ok? Eu posso estudar a língua a partir da palavra, né? A gente chama de morfologia. Morfo quer dizer forma, né? Não sei se vocês assistiam Power Rangers, né? No meu tempo eles falavam é hora de morfar, que era hora de se transformar em super guerreiro, né? Então, a morfologia é o estudo da forma. Então, eu posso estudar a língua apenas pela palavra. Eu posso pensar água, né? Água, substantivo, feminino, né? Singular, comum. Eu posso estudar a palavra dessa maneira, né? Posso estudar pelo ponto de vista sonoro, pensar que água é uma palavra escrita com uma vogal, né? Com a vogal A, que é a vogal mais aberta, tanto no começo quanto no fim, então é uma palavra aberta. Posso pensar isso do ponto de vista da fonologia. Posso pensar isso do ponto de vista da morfologia, que é como a palavra se constitui, né? Como a palavra é construída, saber a classificação dessa palavra. Também posso estudar a língua a partir da sintaxe. O que é a sintaxe? A sintaxe é a construção do período ali, né? A relação entre as palavras. Então, se eu falo água gelada, eu tenho aí uma relação entre as palavras. Eu estou falando assim, na minha caneca tem água gelada, eu tenho uma série de relações que as palavras têm para que eu possa identificar qual é a palavra que me remete a lugar, qual é a palavra que me remete ao conceito que está ali dentro, né? Quando eu falo água, por exemplo, vocês sabem que água é uma bebida vital para o ser humano, então tenho essa série de relações que eu posso analisar através da sintaxe, né? Água, se eu falar a minha água é gelada, ela vai estar em posição de sujeito. Então, eu tinha dito que a água era uma palavra constituída por muitas vogais As abertas. Falei que a palavra é um substantivo feminino, singular, comum, e disse também que a minha água está gelada, então coloquei a água na posição de sujeito. Então, água é o núcleo de um sujeito aqui. Então, eu posso estudar a palavra água de diversas formas, ok? Entenda, quando eu falo a minha água está gelada, eu tanto estou
me valendo da dimensão fonológica do som, quanto da dimensão da palavra, quanto da dimensão da estrutura. Então, a gente separa isso para estudar, mas a língua ela acontece de uma forma só, né? De uma vez só, digamos assim, né? Eu posso estudar cachorro, né? Posso estudar só o pé do cachorro. Então, eu posso ser especialista em pé de cachorro, não saber como o cachorro respira, por exemplo. Seria uma pessoa que só estuda a língua a partir da fonologia, por exemplo. Não iria estudar a língua por completo, ok? Outra forma também como a gente pode estudar a língua é a estilística. E a estilística tem a ver com o estilo no uso da língua, né? Todos nós temos estilos de escrever, de falar, de se vestir. E a língua, como é uma forma de linguagem, também vai ter estilo. A gente pode estudar o estilo. É em estilística que a gente estuda, por exemplo, algumas figuras de linguagem, porque uma coisa é eu falar eu estou com sede, outra coisa eu falar eu estou morrendo de sede, né? Eu vou ter uma forma diferente de me comunicar, eu posso falar com humor, eu posso falar com sarcasmo, eu posso, enfim, eu tenho uma série de meios para deixar a minha manifestação de linguagem mais única, né? Mais individual. Então a gente pode estudar a língua também a partir do estilo. E também estuda, evidentemente, a partir da semântica, que é da construção do sentido, ok? E aí, que eu estava dizendo, assim, não querendo desmerecer quem só estuda fonologia, não querendo desmerecer quem só estuda sintaxe, por exemplo, mas a língua ela acontece para que a gente consiga interagir. E para eu conseguir entender a interação, eu tenho que entender o sentido da língua, tá? E vocês vão ver que tudo isso que eu estou falando tudo tem a ver com a prova da gente, certo? Bom, como ninguém está falando nada, eu vou passando, tá? Mas vocês podem interromper, podem colocar aí no chat. Esse aqui é o conteúdo de língua portuguesa. Eu queria que a gente desse uma olhadinha para mostrar que não tem nenhum bicho de 7 cabeças aqui, tá? Acredito que a grande maioria, né, já deu uma olhada nesse edital, né? Esse é o edital da gente agora, que a gente vai fazer, né? Essa prova que a gente vai fazer. A prova, esse processo seletivo é regido por um edital. Esse edital diz as datas, diz os conteúdos, diz as etapas. Esse aqui é o conteúdo programático da língua portuguesa. Tá assim, ó. A prova de língua portuguesa privilegiará o uso linguístico, ou seja, a gente vai privilegiar a língua em uso. A gente não vai pegar uma frase isolada, sei lá, vou botar no quadro, Ivo viu a uva, vovó viu o vovô. A gente não quer analisar uma coisa isolada, a gente quer analisar a língua em uso. A gente quer saber se o aluno que está tentando ingressar no IFRN é capaz de refletir sobre o uso da língua, né? Então, por isso a gente precisa da língua em uso, tá? E, para tanto, tomará o texto e os gêneros textuais como objeto de estudo. Então, basicamente, ó, tudo que vem abaixo é a forma como a gente vai ver o texto. É o que o edital sugere que a gente, é como o edital sugere que a gente tem que se comportar frente ao texto. Porque o que ele está querendo saber é como que a gente usa a língua, como que dá a nossa língua através de textos, seja interpretando, seja escrevendo o texto, né? A gente tem uma redação, no ano passado foi um artigo de opinião, acredito que este ano também vai ser um artigo de opinião. Então, a gente quer saber, né? O estudo quer saber como é que está se dando o nível de uso, né? Como assim a língua em uso, né? Eu tenho, por exemplo, vocês já fizeram atividades, questões de concurso público? Não sei se vocês já fizeram, vocês são muito jovens. Mas não sei, algumas questões não pensam na língua em uso. Por exemplo, às vezes o professor quer saber quem é o sujeito. Aí ele fala assim, quem é o sujeito da oração? Aí ele fala, João comeu um índio com banana. Aí ele quer saber quem é João. Ele tira de contexto, né? Não é mais fácil a gente pegar um texto que está sendo usado, um jornal, uma revista, ver como é que o texto, como é que a língua está em uso, né? Aqui, por exemplo, a língua está em uso, né? Eu estou usando a língua com vocês. Não é uma coisa que foi feita só para fazer uma questão, né? Tem um texto aqui que ele pode ser analisado futuramente. Então, eu tenho duas formas de fazer uma prova. Ou eu invento questões, ou eu pego um problema, né? Um texto que já existe. Por exemplo, eu tenho, sei lá, vamos pensar em matemática, por exemplo, né? Eu posso simplesmente inventar uma equação, x menos b,
vezes y ao quadrado, ou posso pensar isso aplicado no problema, né? Sei lá, para eu construir uma parede, eu vou precisar de quantos tijolos? E eu colocar essas equações para trabalhar ao meu favor. É aplicar, né? A língua em uso é a língua aplicada, e não simplesmente sei lá, algo que é feito artificialmente, ok? E aí, o processo seletivo quer que a gente identifique, como assim algo teórico, senhorita Kelly? Então, o IF, né, o processo seletivo, quer saber como é que a gente lida com a língua verdadeira, com a língua em uso. Então, por exemplo, eu trouxe para vocês a prova do ano passado. A prova do ano passado pegou 3 textos, né? Pegou uma charge, pegou um gráfico e pegou uma matéria no G1. Então, são textos que eles não foram criados para a prova, né? Ninguém falou assim, olha, eu vou inventar um texto para a prova para saber se o aluno sabe se comunicar. Não é algo inventado, né? Por exemplo, a prova, tô dizendo, né? A prova pegou 3 textos reais para a gente analisar, né? Pegou um artigo, pegou uma notícia do jornal, pegou um gráfico e pegou uma charge. São textos reais, não são textos que foram inventados para a prova. Oi, Rodrigo. Eu acho que deu um probleminha na conexão. Então, enquanto o Rodrigo retorna... Voltei já, Emiliano. Voltei já. Ah, deu? Deu. Posso continuar? Sim, acho que tá ok. Pronto. E aí não é uma coisa que é inventada propriamente para a prova, né? A prova analisa textos reais, né? Quer saber como é que a gente se comporta com textos reais, né? Não textos fabricados pelo professor que elaborou a prova, mas textos que circulam por aí, tá? Então, o primeiro ponto, né, que o programa traz aqui é a variação linguística. Respondo já, Maria Vitória. A variação linguística, né, tem a ver com a modalidade do uso da língua. Então, a gente quer saber até que ponto vai a nossa consciência linguística. Por exemplo, quando eu falo o povo chegaram, né? O povo chegaram, de acordo com a gramática normativa, não está adequado porque o povo, apesar de representar muita gente, é uma palavra no singular, então a concordância do verbo tem que ser no singular também. Então deveria ser o povo chegou. No entanto, tem comunidades inteiras que falam o povo chegaram. Eu tenho que saber que isso é uma forma de se comunicar. É uma forma que, enfim, é usada também. Eu não posso dizer que é um erro, porque um erro ninguém poderia usar, entendeu? Então, a gente tem que reconhecer, de acordo com o manual aqui, né, com o edital, as diferentes manifestações de variação. Então, sempre que a gente usa a língua, a gente pode estar usando uma variação diferente de outra. Vou dar um exemplo de variação fonológica. Vocês já notaram o meu sotaque, né? Eu nasci no Rio de Janeiro e morei lá até os 14 anos. Então, por exemplo, eu falo tia. Eu falo tia. Aqui, geralmente, as pessoas falam tia. Repara que não tem diferença semântica nenhuma, só uma diferença fonológica. Então, eu tenho aqui um fonema a mais, né? Que é o tch. Eu coloco esse fonema no meio da minha palavra, né? Agora, ninguém me discrimina por falar tia. Agora, quem fala o povo chegaram é discriminado. A diferença é que essa minha variante, né, tia, é de um lugar que, sabe-se lá por quê, é prestigiado, mas quando a gente fala o povo chegaram, a gente está associando essa fala a quem não teve possibilidade de estudar. Então, quem fala o povo chegaram, por exemplo, geralmente é de uma comunidade pobre, é de uma pessoa que não teve oportunidade de estudar, e aí as pessoas tratam isso como um erro, mas é apenas uma variação. Exemplo de variação, tia e tia, ou quando a gente fala aqui macaxeira e lá em São Paulo falam mandioca, no Rio falam aipim. Isso é variação linguística, é a forma da língua variar. Sobre a redação, eu acredito que vai ser um artigo de opinião, né? Eu acredito que vai ser um artigo de opinião. O artigo de opinião,
a gente pode falar um pouquinho dele, né? Mas a Patrícia já falou e ela é tão boa nisso, né? E o artigo de opinião, basicamente e resumindo, é um texto que é publicável. Então, você vai argumentar sobre alguma coisa, né? Um texto argumentativo, ou seja, você vai defender uma ideia e vai tentar convencer o seu leitor de que aquela sua ideia é adequada, né? É a melhor. E você vai ter uma estrutura de texto publicável, né? Que até pouco tempo a gente só podia publicar artigo no jornal, numa revista, mas agora com rede social a gente pode publicar artigos nas nossas próprias páginas. Então ele é caracterizado por ter um título, por ter uma assinatura, né? Na assinatura do ano passado, eu acho que era João Potiguar, não lembro. Depois a gente olha aqui qual é que era o pseudônimo que você deveria assinar. Então, acredito que seja um artigo de opinião, ok? Se não for um artigo de opinião, vai ser algum outro texto argumentativo. Por que argumentativo? Porque na academia, né, na escola, a gente usa o discurso acadêmico, né? Evidentemente, ó, Potiguar da Silva, o Elias está lembrando aí, obrigado. A gente usa o discurso acadêmico. O discurso acadêmico é um discurso argumentativo, né? É um discurso que ele é um discurso que preza pelos dados, pela reflexão, pela citação. Então, a gente já quer saber como é que está aí a gente nessa produção de textos argumentativos. A gente argumenta o tempo todo, né? A gente argumenta desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, a gente argumenta o tempo todo, assim. Minha teoria, até os animais argumentam, né? Por exemplo, tem cachorro em casa, você consegue saber se o cachorro quer passear, quer comer, ele consegue transmitir uma informação que gere uma resposta sua, né? Isso é argumentação, quando você influencia o outro a fazer alguma coisa, né? Então, provavelmente vai ser um artigo de opinião, com certeza vai ser um texto argumentativo, ok? E aí, continuar aqui, né? Então, a gente vê, essas questões de variação são questões de uso, né? São questões de uso. E sempre que cair variação, vai ter a ver, vai cair contexto. Então, não vai ser uma coisa solta, por exemplo. Macaxeira significa, por exemplo, Aipim significa o quê? Ninguém vai fazer uma pergunta dessa. Colocaria um texto falando sobre os vários nomes da macaxeira, do aipim, para que a gente dissesse lá na pergunta, por exemplo, se fosse uma questão relacionada a essa variação de palavra. Então, vai ser sempre um texto que vai ser aplicado, né? Pode dizer, senhorita Kelly. Algum autor, assim, li agora, né? Algum autor literário para estudar e se inspirar na hora de fazer a redação. Então, não sei recomendar, porque geralmente a literatura não é feita com argumentação, né? A gente pode ter argumentação numa crônica, num conto, a gente pode ter argumentação num poema, mas não é algo que é feito para ser argumentativo, né? No entanto, a gente precisa mostrar que a gente tem repertório no nosso texto. Então, se por acaso eu conseguir fazer uma citação ao texto literário, ótimo, ok? Só para mostrar que eu tenho um repertório sociocultural. E ter repertório é uma forma de argumentar, né? Então, por exemplo, pode estar, né? A argumentação pode estar. Porque é o seguinte, tem uma coisa que é gênero textual, por exemplo, crônica, conto, edital, poema, isso são gêneros, tá? São gêneros, é um nome que a gente dá uma forma, mais ou menos, ali, que a gente tem como reconhecer os textos. A argumentação, não. A argumentação é o que a gente chama de tipo ou sequência. Então, eu tenho 6 sequências, né? Tá aqui, ó. Aqui vocês conseguem ver, ó. Sequências. Aqui tem 3, né? Que são as principais. Descritiva, narrativa e argumentativa. A partir dessas aqui, eu posso criar vários gêneros, né? Vários gêneros podem ter essas sequências. Então, por exemplo, o texto literário, como é um texto artístico, ele vai ter muita descrição, né? Vai ser um texto muito descritivo. Dependendo, se for um texto narrativo, evidentemente vai ter narração, quando é algo que conta uma história, né? Então, argumentação, narração e descrição pode estar em qualquer texto. Todos os textos podem ter todos eles, inclusive, tá? Peraí, o pessoal está perguntando aqui. Então, ó, o pessoal botou aqui, né, o autor do 1984. Por exemplo, no ano passado,
era para fazer um artigo de opinião sobre demarcação em terras indígenas, né? Se eu não me engano. E lá você podia citar, por exemplo, um autor literário que tratou da estética indígena, né? Por exemplo, a gente tem Gonçalves Dias, que é um grande nome do romantismo brasileiro, que fez grandes poemas aos povos indígenas, dizendo que o povo indígena era forte, exaltando a qualidade indígena, né? Então, se desse para citar ele, seria legal. Agora, não sei, senhorita Kelly, se tem como a gente decorar, porque a gente não tem como saber qual vai ser o tema, né? Então, por exemplo, eu vou decorar uma citação aqui de livro tal, mas esse livro fala sobre revolução, por exemplo, como é o caso do seu aí, o tema não tiver nada a ver, né? Eu não sei. Na verdade, assim, quem está corrigindo a redação sabe até que ponto você está colocando ali, forçando a barra, né? Ou quando isso é natural seu. E, para ficar natural, a gente tem que ler mais. Então, é uma coisa que a gente não tem que se preocupar agora em decorar gente para poder citar, e sim em ler muito, né? Para aumentar esse repertório. Aí, o Marcos perguntou aqui sobre o artigo de opinião, em que modelo de redação? Não estou entendendo, porque o artigo de opinião já é um modelo, né? Um dos elementos do gênero é a forma. Então, o artigo de opinião já é uma forma, a carta aberta é uma forma, a dissertação escolar é outra forma. Por exemplo, na dissertação, que é o texto que cai no Enem, né? Ele não pode ser assinado, por exemplo, né? Mas a estrutura é muito parecida. O que muda são apenas alguns elementos de forma, né? E essa forma é o próprio modelo, né? Que você tá falando, tá? Pois é, vai usar uma citação decorada, a não ser que você saiba o tema, né? Você vai usar uma introdução decorada, não faz muito sentido para mim, porque o que é introdução, né? Introdução é você antecipar o assunto, você dizer o assunto e antecipar ali o posicionamento que você vai tomar. Então, por exemplo, no ano passado era sobre demarcação de terra indígena. Você deveria defender a demarcação de terra indígena, porque todo mundo aqui defende os direitos humanos e os direitos indígenas, acredito eu, né? Então, a gente já colocaria ali que é necessidade urgente a demarcação de terra indígena, porque as pessoas estão morrendo, né? E olha que o tema da redação do ano passado nem tinha acontecido ainda o assassinato do Bruno Pereira e do Dom Phillips, então, que já era uma coisa que a gente poderia citar. Então, não dá para a gente decorar uma introdução, porque a gente não sabe qual é o tema, né? Se não sabe qual é o tema, não dá para decorar. Acho meio esquisito aí, ok? Bom, já a gente fala da redação mais, enquanto vocês escrevem aí, vamos voltar aqui para o conteúdo. Então, o primeiro ponto é variação linguística, né? Então, variação linguística é entender que há um padrão, há um modelo, que é o da gramática normativa, mas as outras formas não estão erradas, né? E depende e isso vai ter muito a ver com a questão social, porque, por exemplo, um exemplo que eu gosto muito de dar: o jantar está pronto, né? O jantar está pronto. O que tem para o jantar? Qual é o jantar de hoje? Repara que a palavra jantar originalmente é um verbo, né? Eu janto, tu jantas, ele janta. Só que ela está sendo usado como substantivo. Por quê? Quando eu falo o jantar está pronto, faço uma pergunta. Eu estou colocando o jantar na posição de núcleo de sujeito, sendo precedido por um artigo, o jantar, né? O artigo ele sempre vai acompanhar o substantivo. Então, eu peguei uma palavra que originalmente era um verbo, coloquei no lugar de um substantivo e tá ok. A gramática normativa acha certinho, né? O jantar está pronto? Beleza. O que tem para o jantar? Beleza. Agora, se eu pego a palavra comer, comer também é um verbo, né? Que eu coloquei em situação de sujeito. O comer está pronto? O que tem para o comer? E aí algumas pessoas podem dizer que isso é um erro, pode, sei lá, falar mal de quem debochar, de quem fala assim. Mas isso é uma questão social, porque quem fala o jantar está pronto são pessoas escolarizadas. Quem fala o comer está pronto é o pessoal do Nordeste, não necessariamente com uma escolarização muito boa. Então, um preconceito social, linguisticamente, não tem problema. Se a gente for pegar linguisticamente, assim, da estrutura, não tem nenhum problema. Então, essa questão da variação linguística é importante, tá?
O ponto 2, que também, lembrando que tudo isso vai ser trabalhado em textos reais, em textos que estão circulando e tudo mais, né? E nesse caso aqui a gente tem a organização estrutural dos enunciados. Ou seja, aquela parte que eu falei da sintaxe, né? Como que as palavras são organizadas. Então eu vou ali ver como que eu vou flexionar aquele verbo, como que eu vou concordar aquela palavra, o que vai aparecer ali no lado, ok? O nome pode ser esquisito, que fala sintaxe, predicado, sujeito, mas na prova eles não aparecem esses nomes. Não aparece assim, qual o sujeito aqui? Não aparece. Vocês vão ver que a prova é super tranquila e considera a língua real, a língua que é usada, né? Não fica pensando nesses nomezinhos, não. A gente tem que saber porque a gente está estudando aquilo, né? Por exemplo, sei lá, vocês são estudantes têm que refletir sobre a língua. Da mesma forma que o estudante no ensino médio reflete sobre a composição dos animais. Né? O cara está estudando um sapo, ele pega um sapo, abre no meio e vai olhar o que tem dentro do sapo. Da mesma forma, mas assim, eu não preciso abrir um sapo no meio para saber o que é um sapo. Né? Saber se eu comer um sapo, eu vou espumar pela boca. Não precisa. A gente precisa porque a gente está estudando isso. Ok? Vocês gostam de sapo? Lá no campo, João Câmara tem um monte de sapo. Olha, às vezes aparece até cobra. E é bom para estudar biologia. Fiquem atentos. Então, pessoal, a gente vai ver já que isso aqui, apesar do nome ser esquisito, né? A construção de paradigmas construtivos. Você lê assim e fala, nossa, que coisa difícil, construção dos paradigmas construtivos. Parece um palavrão, mas na verdade não é não. Na verdade, a gente consegue fazer isso apenas com o nosso conhecimento que a gente já tem, tá? Todas as questões que envolvem isso na prova do ano passado são facilmente... a gente consegue resolver facilmente, tá? E aí, o tópico 3 é léxico e redes semânticas. O que é léxico, né? Palavras lexicais são palavras que têm sentido já, e é independente da língua. Por exemplo, xícara, óculos, deixa eu ver o que mais tem aqui. Caneta, né? Isso é léxico, né? São palavras que representam um conjunto de ideias. Então, quanto mais palavras você souber, melhor. No entanto, não precisa se assustar. Eu consigo interpretar um texto mesmo sem saber todas as palavras, tá? Tem algumas palavras aqui no texto da prova passada que a gente não precisava saber. É uma palavra difícil, mas que, olhando ao redor, a gente consegue ver, tá? Deixa eu ver aqui um pouco dos comentários. Helder, pode falar aí que eu vou dar uma olhada agora nos comentários. Pessoal falando da redação. Pode digitar aí que eu leio já. Disse que tinha um sapo na recepção, bichinho. Tava perdido o sapo, né? Pronto, posso repetir sobre o léxico sim. Léxico é a mesma coisa que palavra com sentido completo. Pode entender assim. Léxico é palavra com sentido completo. Então, por exemplo, lá no texto tem a palavra grilagem. Vocês sabem o que é grilagem? Grilar uma terra é uma palavra que significa algo, da mesma forma como caneca significa algo. Grilar é falsificar documento. Né? O cara pega lá um documento e bota assim, esta terra é minha. E pega a terra para ele. E chama grilar porque antigamente o pessoal deixava esse documento numa caixa cheia de grilo. E o grilo ia fazendo cocô, ia fazendo xixi, ia morrendo e o papel ia ficando envelhecido. Então, você falava, não, essa terra aqui está na minha família há 200 anos, eu tenho um documento antigo. Aí você pegava o documento ali todo sujo, de bosta, de grilo, né? Então, por isso que chama grilagem. Mas grilagem significa falsificação de documentos para roubar terra, né? É isso. Então, quando o texto aqui diz que a gente vai trabalhar com léxico, é saber trabalhar com as palavras, a gente conhecer as palavras, né? O significado das palavras. E redes semânticas é como essas palavras se relacionam. E a forma como eu modifico, como eu vou... Falo já, Nicolas, falo já. A forma como eu vou associando palavras, modifica esse sentido. Por exemplo, eu falei água, né? Água gelada. Agora não está nem tão gelada, ela está escorrendo tudo aqui, está suando já. Água gelada.
Aí eu falo água gelada. Eu relacionei aí duas palavras que juntas ficam legal. Água gelada. Agora, se eu falo água fedorenta, a água já deixou de ser água, já não presta, virou outra coisa. Continua sendo água, mas água fedorenta a gente não bebe. Ou não deveria beber. O ser humano não deveria beber água fedorenta. Então, a gente estuda essa relação, né? Isso é uma rede semântica, quando a gente vai associando palavras. Agora, por exemplo, eu vou falar um conjunto de palavras aqui. Eu falo a palavra choro, flores e reza. Falei 3 palavras, só 3 palavras. Flores, choros e reza. Associou o que aí em vocês? O que surgiu na mente de vocês? Lembrou vocês de quê? E aí? Choro, flores e reza. A igreja? Não, o que representou? Eu falei velório, cemitério. Pois é, são palavras que têm uma certa proximidade. Quando eu associo choro, flores e reza, eu tenho aí um velório, né? Uma igreja. O pessoal chora na igreja, O pessoal vai quando tem festa, geralmente o pessoal tá feliz. Nunca reparei o povo chorando, não. Né? Mas deve ter. Vocês estão dizendo que tem casamento, né? O povo chora no casamento, é porque é ruim? Não sei, hein? Olha aí, ó, a Júlia dizendo, lembrou para não dizer que não falei das flores, que é uma canção, né, do Geraldo Vandré. Pois é. Então as palavras elas vão se associando, vão criando as redes neurais. Aí eu falei choro, reza, flor. Aí ela lembrou para dizer que não falei das flores, que é uma canção da época da ditadura militar. Ela começa a pensar em perseguição política, começa a pensar em gente tendo que escrever música com outros símbolos para não ser pego pela censura. E aí começa a pensar em democracia. Tá vendo como as palavras se relacionam? Isso é normal, isso é língua, ok? O povo tá dizendo que chora de emoção no casamento, né? Mas emoção pode ser uma coisa ruim também, né? O medo, o pavor são emoções, né? Aí fica a critério de vocês, tá bom? Então, né? Léxico são as palavras, tá? E as redes semânticas é como essas palavras se associam e tudo mais, tá? Terminar aqui eu falo de redação mais um pouquinho. Quem tiver levantado a mão, vai escrever no chat aí que eu vou tentando ver. Eu só acho que não vou conseguir terminar hoje. A próxima vez eu termino esse material. Tá bom? Tá. Vocês estão bem falando. Eu quero que vocês continuem assim quando depois de se matricular no ano que vem. Que às vezes o aluno fica calado. Aí é horrível, né, Emiliana? Quando o aluno fica calado, a gente gosta de aluno que fala e que faz pergunta. Porque para a gente falar sozinho é palestra, e para palestra eu cobro mais caro, né? A aula é mais barato porque vocês fazem junto também, né? A gente divide ali o tempo. Então, assim que é legal. É aula quando é dialogado, né? Quando a gente tem pergunta, é mais legal. Então, continue assim depois de entrarem. Bom, e aí, né? O tópico 4 é um tópico de leitura. E o tópico de leitura é o tópico que mais tem subtópicos, né? Tem 6 subtópicos. Então, primeiro, reconhecimento dos diversos gêneros, privilegiando o público da linguagem, notícias, revistas, reportagens, tudo isso aqui são gêneros, tá? A gente falou de gênero rapidinho aqui, mas tudo são gêneros. Gêneros são formas relativamente padrão, é um padrão de texto, é um gênero. E eu só vou aprender gênero, só vou aprender leitura se eu ler, né? Eu só aprendo leitura lendo. Não existe escritor que nunca leu. Então, se eu quero escrever bem, eu tenho que ler bem também. Então, eu só aprendo leitura, só aprendo escrita lendo. Não tem outra receita, não. A gente pode dar aula para vocês todos os dias, 10 horas por dia de aula. Vocês não aprendem se vocês não lerem, tá? A leitura, para esse conteúdo aqui, é importante, tá? Então, todos esses elementos aqui são elementos do dia a dia. Por exemplo, notícia, entrevista, reportagem, propaganda, charge, poema. Tudo isso aqui vocês veem no dia a dia. Então, vão ser textos do dia a dia que vão cair, ok? Reconhecimento das sequências textuais, descritiva, narrativa e argumentativa. Ou seja, eu tenho que ser capaz de saber quando o texto é narrativo, ou seja, quando ele está contando uma história. Eu tenho que saber quando o texto é descritivo, quando está descrevendo alguma coisa. Se eu falar assim, esse par de óculos é velho, tá com a perna bamba e um pouco arranhado, ele é preto
está com a lente suja. Eu estou descrevendo, né? Eu estou dizendo como que alguma coisa é. Essa descrição tanto pode ser física quanto psicológica. E a outra é argumentativa, né? Que a argumentação, como a gente já tinha dito, né? Quando eu tinha conversado, é quando eu quero convencer o outro de que a minha opinião é ok, né? Quando eu estou ali usando fatos, opiniões, dados para construir um argumento, para dizer que aquela visão de mundo que eu tenho é certa. E quando eu falo argumentar, porque a gente pensa a argumentação no nível muito de redação, no nível técnico, né? Eu tenho que argumentar sobre a demarcação de terra indígena, eu tenho que argumentar sobre direito trabalhista, como se fosse uma coisa que a gente tivesse discutir, mas eu argumento também, tipo, sei lá, quando eu falo para minha mãe, que gosto muito dela, eu digo, eu gosto muito de você, mãe, porque eu não imagino sem você. Você também está argumentando, né? Você tá defendendo aquela ideia, tá? A outra é identificar as ideias principais e acessórias. Isso aí é a base da interpretação de texto, né? Eu saber o que isso aqui está querendo me dizer, né? É saber o que é informação relevante, o que é informação menos relevante no texto. E aí, de novo, é lendo que a gente vai descobrir isso, tá? Um exercício legal para desenvolver essa competência é a gente fazer resumo. Então, por exemplo, vocês, sei lá, estão lendo um texto de história, por exemplo, faz um resumo. Vocês acabaram de assistir ao filme, faz um resumo, faz uma resenha do filme, né? Conta para alguém como é que foi esse filme, que aí você vai aprender a diminuir. Travou para todo mundo ou só para o Helder? Dê uma olhada aí, por favor. Alguém me confirma aí se está ouvindo direitinho. Eu vou seguindo então, tá? Enquanto vocês confirmam. Pronto, tá normal aí? Normal, ouvindo bem? Beleza. O item 4. Comparação de ideias presentes em vários textos ou no mesmo texto. Isso é muito comum em provas de língua portuguesa, que é a relação entre os textos, né? Isso é importante, por exemplo. Qual a relação entre o tema que está sendo discutido numa novela com a nossa vida? Tem relação. A propaganda, por que aquela propaganda está passando ali no filme, antes do filme? Isso tem alguma coisa a ver, né? Por que, sei lá, antes da notícia sobre economia no Brasil, o jornal quer falar da guerra na Ucrânia, para tentar defender que a economia está ruim por causa da guerra. Os textos se relacionam, e é importante a gente compreender que essa relação não é inocente, né? Toda vez que a gente lê algum texto, que a gente escuta algum texto, a gente vai estar sendo o nosso pensamento um pouco direcionado aí. Então é importante eu conseguir ler os textos e estabelecer as relações entre esses textos aí, ok? Comparar esses textos, tá certo? A identificação de paráfrases textuais é eu poder reconhecer formas diferentes de dizer a mesma coisa. Isso é interessante, né? Eu tenho formas diferentes de dizer a mesma coisa. Eu posso dizer, sei lá, uma coisa simples. Eu posso dizer, Joãozinho, me traz um copo d'água, se tivesse algum Joãozinho aqui, já que minha água acabou. Eu poderia falar assim, Joãozinho, traz um copo d'água. Ou eu poderia falar assim, nossa, minha água acabou, tô com sede. Eu disse a mesma coisa, eu quero que alguém me traga um copo d'água. Ninguém vai trazer porque eu tô sozinho aqui. Mas se tivesse numa situação dessa, eu tenho duas formas de dizer a mesma coisa, né? Isso seria uma paráfrase, é quando eu posso dizer, ou quando um texto pode dizer de formas diferentes a mesma coisa, tá? E aí, por fim, né, na nossa habilidade de leitura, lembrando que esse ponto aqui também cai na competência de produção, que é as sequências descritivas, narrativas e argumentativas de forma coerente, né, que faça sentido. O que é um texto ser coerente? É um texto que faça sentido. Coerência é a mesma coisa que sentido. Então, quando a gente escreve um texto, o texto tem que ter coerência, tem que fazer sentido. E na leitura do texto, nossa leitura tem que estar coerente também, ok? Eu sei que a interpretação é de cada um, né? Eu posso, sei lá, eu assisto a um filme e posso ter uma interpretação diferente da sua. Mas, por exemplo, não tem como eu assistir o filme do Homem-Aranha e achar que ele é o vilão. A não ser que se for o do Venom, né? Homem-Aranha 3. Mas se fosse esse Homem-Aranha agora, esse menino Homem-Aranha agora, não tem como você falar que ele é um vilão. Você pode achar ele um chato, pode achar ele um infantil, pode achar ele super legal, super inteligente, super bonito, você pode achar ele um otário. Mas você não pode dizer que ele é um vilão. É uma leitura que não está
não faz sentido, não é coerente, tá? Então, a própria interpretação de texto, ela tem certos limites, né? E eu amplio esses limites a partir do momento que eu amplio a minha capacidade de leitura, ok? Então, eu vou passar aqui agora para a parte de produção textual, tá? E aí, pessoal, eu tinha organizado essa aula, conversado com a professora Emiliana, para a gente ver as questões da prova. Não sei se vai dar tempo nem de terminar as questões, mas a gente vai ter mais um encontro. Eu não sei o dia, mas se vocês têm a programação aí, depois eu posso confirmar com vocês, mas no próximo encontro a gente pode falar de redação, tá? E também tem a professora Sueli, que tem mais 2 encontros com vocês, que pode tratar desse assunto também, tá? Eu queria ver a prova inteira, que vendo a prova inteira a gente vai ver tudo isso um pouco, né? Então eu pensei, poxa, por que eu vou ficar dando uma aula sobre adjunta nominal, sobre, sei lá, núcleo da oração, se eu posso aplicar isso, né? E otimizar o tempo. Então, pensei nisso. Por exemplo, tem uma questão na prova que é sobre tempo verbal. Ao invés de eu ficar explicando de novo o tempo verbal para vocês, eu vou mostrar como a prova cobrou para ver como é que ela pode ser cobrada de novo, tá? Mas sobrando um tempinho, a gente fala da produção textual sim, tá bom? Bom, a prova de produção textual, né, escrita, privilegiará todo o programa de língua portuguesa, ou seja, tudo aquilo que a gente viu, variação, organização, léxico, tudo aquilo, interpretação, coerência, tudo isso vai cair, tá? Então, a produção do gênero textual proposto no comando da questão discursiva, vai ter lá dizendo faça um texto a partir disso. A gente tem que usar uma variação padrão, né? Ou seja, eu tenho que usar mais próximo da gramática normativa possível, a forma como eu escrevo. Por exemplo, é errado usar sunga? Não é, né? Eu posso, sei lá, se eu for à praia amanhã, posso botar uma sunga e tomar banho de mar. Agora, você imagina se eu estivesse aqui só de sunga dando aula para vocês. Não está muito adequado, né? Mesma coisa é a língua, assim, não é errado nenhuma forma de se comunicar. Agora é inadequado para aquela situação. Você está fazendo uma prova para conseguir entrar numa escola técnica, você tem que usar a linguagem mais próxima do padrão possível, né? Mais próxima do padrão que a gente consiga, ok? A produção textual tem que falar sobre o tema proposto. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é interpretar o tema, né? No ano passado foi sobre marcação de terras indígenas. Esse ano a gente não faço a menor ideia, né, do que vai cair. E se eu soubesse também, não ia poder contar para vocês, porque é um tema sigiloso, então quem trabalha nisso não pode contar, né? Mas, enfim, provavelmente vai ser alguma coisa relacionada à sociedade e a algum problema social, né? Sei lá, a violência contra a mulher, a obesidade infantil, a conservação do meio ambiente, né? A gente tem a Amazônia sendo agredida aí constantemente, já foi tema do ano passado, mas pode cair. A gente pode ter, sei lá, uma redação sobre democracia, né, que é um tema também que a gente está discutindo diariamente, consumo adequado de água, produção de energia, inclusive aqui é um excelente polo, né? Quem se interessou em fazer o curso de economia também pode cair, né? Não sei se vai cair economia, porque economia em si é um termo é uma coisa muito técnica, né? A gente não consegue falar de economia, mas a gente pode falar sobre fome, por exemplo, que tem ali no assunto da economia, a gente pode falar sobre desemprego, por exemplo, que economia parece uma coisa mais abstrata, né? Mas desemprego e fome são coisas mais concretas, né? Economia, na verdade, economia nada mais é do que a forma como o homem compreende que tem que ser o sistema, né? O homem que inventa, né? Mas a fome não, a fome está lá independente da crença do homem, né? Então, algum tema relacionado à sociedade. Pode cair tema sobre, o que é melhor, biscoito, sei lá, o que é melhor, Nescau ou Toddy? Pode cair? Pode, mas acho difícil, né? Acho que não faz muito sentido, não me interessa saber se Toddy é bom ou não, me interessa se você sabe argumentar sobre a fome. Me interessa se você sabe argumentar sobre a morte de pessoas em periferia. É isso que interessa para a gente, tá? Os adequados elementos coesivos responsáveis pelo processo de referenciação, progressão e coerência textuais são os conectores, né? Temos palavras que são lexicais, como eu estava dizendo, né? Por exemplo, caneta vem a ideia da caneta, né? Quando eu falo cachorro, vem a ideia de um cachorro. Mas algumas palavras são usadas só para conectar. Por exemplo, a palavra i. Quando eu falo, eu quero, sei lá, água e gelo, esse i tem uma função. Mas entenda, se eu chegar e falar só i, não tem sentido nenhum. Se eu falar água,
tem sentido. Se eu falar gelo, tem sentido. Agora, se eu falar não tem sentido. Se um belo dia eu chegar na sala de aula e do nada falar elefante, o que tem a ver? Vocês vão ficar assim, né? Doidos. Por que a professora falou elefante? Sei lá, mas vocês vão saber o que é um elefante. Agora, se eu chegar e falar assim, para, né? Para da preposição, não do verbo parar. Deixa eu ver outro exemplo. Com. Eu chegar na sala e falar bom dia ou boa tarde e falar com. Não tem muito sentido, porque é uma palavra que serve apenas para organizar ali o texto, tá? E existem diversas palavras, né? Na gramática vai estar ali as conjunções, né, usadas para organizar o texto, tá? Na parte de estudo da palavra, certo? Pois é, Francine, diversos assuntos, mas como eu estava dizendo, né, deve ter algum assunto que seja de cunho mais geral, assim, um assunto midiático, eu diria que seja um assunto midiático, né, um assunto que... Bom, vou passar, mas vou rapidinho pegar água, tá? 1 minutinho só, já deve estar aqui na frente, vou levantar aqui para pegar água e volto já, né? E aqui começa o texto. Se quiserem adiantar a leitura, peraí. Pronto, pessoal. Esse texto aqui é o texto do ano passado, tá? É a prova do ano passado. O que eu estava lendo até agora é o edital deste ano com vocês, tá? O edital da prova que vocês vão fazer. Esse texto aqui é da prova do ano passado. Então, repara que a data, ó, é 2019, né? Então, é um texto que essa prova foi feita em 2021, né? Então, é um pouquinho mais antigo, tá? Vamos ler o texto, vou ler com vocês e depois a gente vai para as questões desse texto, tá? Texto 1. Estudo mostra que o número de invasões em terras indígenas aumentou. Uma das... Sim, esse está no G1, tá? Eu não coloquei referência aqui no material, mas a referência na prova que vocês podem baixar no site, tá? Estudo mostra que o número de invasões em terras indígenas aumentou. Uma das questões que vão ser abordadas no Sínodo no Vaticano será a situação dos índios que vivem na região amazônica. Aí você fala assim, ó, começou esquisito o texto, ó, ele falou sínodo. Uma das questões que vão ser abordadas no Sínodo do Vaticano será a situação dos índios. Eu sei o que é sínodo? Eu por acaso sei, mas alguns de vocês podem não saber. Mas vocês sabem o que é Vaticano, né? Vaticano é a sede da igreja, é um país, né, onde mora o Papa, e lá que acontecem discussões relacionadas à igreja bem maiúsculo, a Igreja Apostólica Romana, que é uma instituição forte, uma instituição social forte, e no Brasil, por exemplo, apesar de ser um Estado laico, né, muitas pessoas são cristãs e a maioria, por enquanto, é de católicos. Então, é uma coisa importante, né, considerar. Então, mesmo sem saber o que é sínodo, eu sei que é alguma coisa que se resolve no Vaticano, eu tenho todo esse contexto. Sínodo é um encontro de padres, de bispos, é um encontro eclesiástico, ok? Estudo mostra que o número de invasões em terras indígenas aumentou. Uma das questões que vão ser abordadas no Sínodo no Vaticano será a situação dos índios que vivem na região amazônica. Um estudo do Conselho Indigenista Missionário mostra que o número de invasões em terras indígenas aumentou em 2019. Na terra indígena Alto Rio Guamá, nordeste do Pará, vivem cerca de 2.000 índios, a maioria do povo Tembé. Lá, segundo os caciques, os invasores derrubam a mata nativa para retirar madeira para a criação de gado e até para plantar maconha. Em setembro, os índios já tinham encontrado acampamentos, espingardas e várias pilhas de madeira de uma área a 30 quilômetros da aldeia. O IBAMA, em parceria com a Polícia Federal e a FUNAI, foi até a região e aplicou cerca de 10 milhões em multas. A nossa área preservada tem muito fundamento para a questão indígena, porque sem área preservada, nós não temos como mostrar nossa cultura, declara Edinaldo Tembé, cacique Tembé.
A grilagem de terra, o desmatamento, o garimpo ilegal e a contaminação dos rios estão entre os principais problemas apontados no relatório sobre a violência e invasão nas terras indígenas, o CIMI, fundada há 47 anos e ligada à Igreja Católica. Segundo o levantamento, em 2017, foram 96 invasões em terras indígenas. Em 2018, o número subiu para 111 e apenas de janeiro a setembro de 2019 já foram registradas 160 invasões. Então, né? Pará, Rondônia e Amazonas são os estados onde houve mais invasão no ano passado. Uma das áreas citadas no relatório é a terra indígena Manduruku, no sudoeste do Pará. De acordo com o CIMI, existem mais de 500 garimpos ilegais na região, desmatando e poluindo os rios da bacia do Tapajós. O bispo emérito do Xingu, que vai participar do simpósio no Vaticano, defendeu que os índios precisam ter suas terras protegidas. Terra é ambiente de se morar, de se viver, é terra dos ritos e dos mitos e de toda a convivência dos povos que estão aqui, e isso não pode ser menosprezado, afirma Dom Erwin Krauatlé, não sei pronunciar. A FUNAI declarou que se tem empenhado no monitoramento da região com a ajuda da Polícia Federal, do IBAMA e do Instituto Chico Mendes. Disse que a pesquisa do CMI carece de validação científica e que em breve vai divulgar dados oficiais que comprovam o aumento da fiscalização. Para tentar acabar com o garimpo ilegal, o governo já anunciou que vai propor a regulação da Constituição nos artigos sobre a exploração das terras indígenas. A ideia seria permitir ganhos econômicos e organizar a fiscalização dos garimpos. Antes de qualquer mudança, o governo tem que ouvir as comunidades envolvidas. Então, essa foi a matéria publicada no G1. Pode sim. Por exemplo, a redação deste ano tinha como base este texto, né? Você pode citar sim. Agora entenda que também é importante você mostrar que domina esse conteúdo além do texto, tá? Pode citar, não tem nenhum problema, tá? Inclusive, é importante citação. Citação é um recurso argumentativo bom. A ciência se faz por citação, né? Eu, por exemplo, para organizar essa aula aqui, eu li, fora a minha formação toda, eu li o edital, eu li material sobre isso. Então, assim, o que eu estou falando aqui não está na minha cabeça, né? Eu estou indiretamente citando um monte de gente, um monte de livro, um monte de coisa que eu vi já. Então, isso é importante para a ciência. Então, se você quiser mostrar que você aproveitou alguns do texto, pode citar, né? Não só esse texto, mas os outros textos também. Agora, também é importante, como eu estou dizendo, é você ir além, né? Por exemplo, se você sabe de alguma outra informação, você pode citar aqui, tá? Esse é o texto 2, tá? É o texto 2, que também serve para redação, e é um gráfico que mostra a distribuição das terras indígenas regularizadas por região administrativa. Então, por exemplo, no norte tem 54%, centro-oeste 19%, nordeste 11%, sul 10% e sudeste 6%. Né? Por enquanto, é apenas uma informação jogada aqui, você pode utilizar para argumentar. Por exemplo, a gente, discute muito sobre os índios na Amazônia. Tá, mas no norte, mais da metade das terras indígenas do Brasil são no norte. Então, você pode usar isso como argumento. E depois também vai ter questão de interpretação sobre este gráfico aqui, tá bom? E o outro texto, de outro gênero também, o primeiro era uma notícia, o segundo era um gráfico, e aqui é uma charge, né? E a charge está assim, né? Tem um juiz com bração, assim, esticado, no meio da terra indígena, da área indígena. Está escrito marco temporal. Marco temporal é uma medida que está sendo votada ainda, né? Está em julgamento. Porque é o seguinte, a Constituição de 1988, que é a Constituição que ainda está valendo, né, e a gente espera que continue valendo, ela diz que tem que demarcar a terra indígena. A terra indígena tem que ser demarcada. 10 mil anos antes do português chegar aqui, já tinha indígena no Brasil, né, uma terra indígena. Então, eles estão aqui desde sempre. E você já sabe o processo, né? Chegou o português, colonizou, matou. Os índios morreram por guerra, foram assassinados, morreram por causa de doença, enfim. E os índios sempre foram muito perseguidos. Na metade do século XX, houve uma expansão muito grande no interior do Brasil. Foi quando eles construíram estradas, ferrovias, estados cresceram, cidades cresceram. E essa expansão também tirou terra indígena.
E aí a Constituição de 1988, que é uma Constituição democrática, né, que veio depois de um estado de exceção que nós vivemos, que justamente tomou essas terras indígenas, prevê que precisa ser demarcada a terra indígena. Só que aí apareceu essa lei do marco temporal, né, que diz que o que tem que ser considerado como terra indígena é onde o índio estava até 1988, ou seja, vamos supor, né, nós somos de uma tribo indígena, uma tribo do IF, e o pessoal estava invadindo nossas terras para construir o Brasil, né? A gente lá, sem ter como lutar, fugiu. E aí, vamos supor que a gente estava em outra terra, uma terra cedida, uma terra que não era nossa, uma terra que não tem ligação. E aí, em 1988, teve a Constituição, a gente conseguiu voltar, né? Sei lá, passou 20 anos, a gente conseguiu voltar para essa terra. E aí, essa terra não teria mais direito de estar com a gente, porque, segundo o pessoal que defende isso, você tinha que estar na terra em 1988, só que você não considera as pessoas expulsas, né, e tudo mais. Então, é uma charge que trata disso. E aí, o juiz fala, o esbulho está liberado, né? Alguém escuta o que é o esbulho, consegue entender? Dá para ver pelo contexto, né? Tem um carinha ali, ó, um fazendeiro, né, do agronegócio aí, passando o trator, passando a boiada por cima aí para pegar as terras indígenas, né? Então, daí a gente vê. E vai ter questão sobre isso, tá? Então, uma propriedade que era pública, uma propriedade que era indígena, lembrando, terra indígena não é terra privada, né? E não é esbulho, é terra que é pública, é o que é público, é como se fosse roubo de terra, né? Grosso modo, assim, seria isso. Mas é o seguinte, terra indígena não é terra do índio, é uma terra pública que o índio tem uma espécie de permissão para ficar ali, né? Na verdade, sai muito barato para o país ter uma terra indígena que os índios vão tomar conta, né? Que eles vão tomar conta, é como se você estivesse pagando, sei lá, ao invés de eu pagar um caseiro para tomar conta do meu sítio, eu simplesmente por morar lá, ele já está pagando e cuidando. É isso que acontece com terra indígena. A terra continua sendo do Brasil, o índio não pode vender, por exemplo, né? Mas ele cuida, então é uma besteira, né? Na minha opinião, não ter terra indígena que é alguém cuidando dali, né? Alguém está cuidando, está preservando uma coisa que é de todos nós, tá? E aí esse é o terceiro texto, certo? Bom, e aí a gente vai começar a resolução das questões. Acho que não vai dar tempo hoje, mas aí eu me comprometo no próximo dia, aqui da minha escala, e eu continuo e a gente termina essa resolução de questões, tá? Comentando. Ok? Posso ir? Bom, a leitura do texto 1 permite inferir que... E aí, primeira coisa, qual era o texto 1? Era o texto da notícia, tá? E o que é inferir? Alguém identifica o que é inferir? O texto 1, a leitura do texto 1 permite inferir que? Inferir é colher, eu conseguir deduzir através da leitura aquela informação. E aí, repara, ó, como é que as questões são construídas. Não tem dois pontos, as alternativas começam com letras minúsculas, porque a gente, na verdade, tem que completar essa afirmativa aqui, ó. A leitura do texto 1 permite inferir que, e aí eu tenho que encontrar a alternativa que me permita construir melhor isso aqui. Bom, lembrando o texto 1. O texto 1 permite inferir que o governo tem ouvido as comunidades indígenas envolvidas em conflitos com a terra? Tinha lá dizendo que o governo estava preocupado? E aí, governo bonzinho, preocupado lá, ouviu os índios? Não, definitivamente não, né? Não precisava nem ler o texto, eu acho, para fazer essa questão. Exatamente, Júlia, isso mesmo. A leitura do texto 1 permite inferir que as invasões constantes de terras indígenas interferem na preservação da cultura desses povos? E aí? A invasão interfere na cultura? Lendo o texto, eu consigo interpretar isso? Sim, mas vamos ver se tem outra questão que esteja mais certa que essa. Como assim mais certa?
Geralmente, né, a gente faz a questão para que tenha uma alternativa certa. No entanto, eu posso ter uma alternativa bem certa, né, completamente certa, que completamente consiga mostrar ali o objetivo do texto, ou posso ter uma alternativa que é mais ou menos. Então, assim, vamos ver se tem alguma outra que consiga completar, né, melhor, que contemple melhor, aliás, a ideia do texto. Se não tiver, a gente marca essa, né? A leitura do texto 1 permite inferir que as organizações não governamentais desconhecem o problema da invasão das terras indígenas? E aí? As organizações não governamentais desconhecem o problema? Não. Né? Inclusive, elas estão atuando ali em frente à FUNAI, na Polícia Federal, para que eles resolvam isso. Né? O IBAMA, a Polícia Federal e a FUNAI comprovam as fiscalizações realizadas em terras indígenas? O texto fala disso? Que o IBAMA, a Polícia Federal e a FUNAI, não. Então, facinho, né? A alternativa aqui, B, né? A gente só leu o texto uma vez. E tinha a palavra lá que a gente nem sabia. Então, consigo aqui inferir o texto, tá? Exatamente. Fala que procuram comprovar, mas não comprovam. Estão trabalhando para isso, né? Estão investigando. Muito bem. Continua no texto 1, a questão 2. Ó. O texto 1, ele noticia, incluindo certa crítica, que o número de invasões em terras indígenas aumentou, e ele está dando uma notícia sobre o aumento da invasão de terras. Uma coisa que tem que considerar isso aqui, ó. Incluindo certa crítica, ele está fazendo essa crítica, ele está mostrando que que a invasão aumentou. E aí? Vamos ver a próxima. Ou dizendo que sim, vamos ver a próxima. Ele descreve de forma imparcial como as terras indígenas estão sendo desmatadas. Ele está descrevendo, ele fala assim, eles estão desmatando tacando óleo diesel e fogo, eles estão desmatando com um trator, eles estão desmatando botando bode para comer a planta, a floresta toda. Ele está detalhando? Não. E outra coisa, o texto é imparcial? Não. O texto é crítico. Então, tudo indica que a alternativa A está certa. Vamos ver as outras. Narra, incluindo opiniões, as ações de invasão que estão ocorrendo nas terras indígenas. Ele está contando a história da narração? Ele está da invasão, aliás? Narrar é contar a história. Tipo, dia 3 de agosto, a terra Munduruku foi invadida por garimpeiros e não sei o que. Eles chegaram às 7 horas da manhã. Ele tá, não tá. Ele defende de forma velada, ou seja, escondida, camuflada, a posição do governo em relação ao desmatamento das terras indígenas. O texto está defendendo o governo? Aí, também não, né? Então, a resposta certa aqui é a A. Ele noticia. O que é noticiar? Dá notícia. Estão aumentando. Ele coloca assim, em 2017 tanto, o aumento foi tanto, em 2019 está tanto, não sei quanto está tanto, aqui aumentou mais, aqui aumentou menos. Então, ele está ali dando a notícia, ok? Então, a resposta da questão 2 é a alternativa A. E aí, pessoal, tá fácil, né? Então, todo mundo que está aqui vai passar, né? Pois é. No último parágrafo do texto 1, aí eu vou voltar para a gente ver, predomina a narração ou argumentação. E aí tem umas explicações, tá? Vamos voltar para ler e aí a gente vê qual é a que predomina. Nesse caso tem que voltar. A gente não lembra, ó. A FUNAI declarou que se tem empenhado no monitoramento da região com a ajuda da Polícia Federal, do IBAMA e do Instituto Chico Mendes. Disse que a pesquisa do CIMI carece de validação científica e que, em breve, vai divulgar dados oficiais que comprovam o aumento da fiscalização. Para tentar acabar com o garimpo ilegal, o governo já anunciou que vai propor a regulamentação da Constituição nos artigos sobre a exploração das terras indígenas. A ideia seria permitir ganhos econômicos e organizar a fiscalização dos garimpos. Antes de qualquer mudança, o governo tem que ouvir as comunidades envolvidas. E aí? Está argumentando ou está narrando? Diga aí. Primeiro a gente define se está argumentando ou está narrando, viu? Para ver. Está narrando. Por que está narrando? Característica da narração: verbos de ação no passado.
Deixa eu voltar de novo para ver se tem verbo de ação no passado. Ó, a FUNAI declarou verbo de ação no passado. Disse, ó, algo que aconteceu. Então, tem aqui uma narração, tá? Agora vamos ver das alternativas qual é que melhor define a narração. Ó, narração devido à presença de verbos no presente, isso é uma característica da narração? Não, né? Pois há uma relação temporal entre os enunciados. O que é temporal? Passado, presente, futuro. Narração não tem começo, meio e fim. As coisas que vão acontecendo, né, de forma progressiva. Então, a resposta aqui é a narração, sim, mas a narração porque há uma relação temporal entre os enunciados. Uma coisa que vai acontecendo depois da outra. Tem uma coisa que acontece, ele declara, depois diz, depois investiga, depois procura, depois não sei o quê. Ok? Então, verbo no presente é uma característica de argumentação, tá? E a característica da descrição são verbos de ligação, né? Né? Esteve, anda. João anda calado, está narrando como João está, né? Está descrevendo, aliás, como João está. Então, verbos no passado são característicos da narrativa e verbos no presente são característicos da argumentação e verbos de ligação são característicos da descrição. E aí, essa aí é um pouquinho mais complicada, né? Porque a gente teve que voltar e ler o parágrafo de novo, né? Mas dá para fazer, né? É tranquilo, não é uma coisa que exija tanto, não é uma coisa muito técnica. E aí, a gente vai para esse trecho aqui, e as próximas 3 questões são questões mais técnicas. Repara que a gente já tem palavra em negrito, palavra sublinhada, que é uma forma mais... como é que eu vou dizer? É uma dimensão mais estrutural aqui. Essas primeiras 3 questões são questões interpretativas, mais semânticas. Aqui, a gente já tem questões mais sintáticas, que é a relação da palavra, como que as palavras estão acontecendo aí, certo? Então, vamos lá. No entanto, ó, mesmo que a questão seja uma questão mais técnica, mais sintática, só pela interpretação, né, pelo conhecimento que eu tenho até aqui, eu consigo resolver. Ó, vamos ler o trecho. Ó. Lá, segundo os caciques, os invasores derrubam a mata nativa para retirar madeira para a criação de gado e até para plantar maconha. Considerando a sua inserção no texto 1, o vocábulo lá refere-se a. Lá quer dizer o quê? Fácil. Vou voltar no texto, né? Vou voltar no texto e vou ver, e vou procurar. Lá está retomando alguma coisa. Ó. Na terra, no segundo parágrafo, viu? Vocês estão conseguindo ver a setinha? Na terra indígena Alto Rio Guamá, nordeste do Pará, vivem cerca de 2.000 índios. A maioria do povo tem bé. Lá, segundo os caciques, os invasores derrubam a mata nativa para retirar madeira, para a criação de gado e até para plantar maconha. Lá está retomando o quê? Lá está retomando o povo? Terra indígena, exatamente, tá? Lá indica lugar, é um advérbio de lugar, então não pode retomar povo, tá? Então, vamos lá. Ó. Na terra indígena Alto Rio Guamá, nordeste do Pará, isso é um aposto, eu posso nem ler, ó. Na terra indígena Alto Guamá vivem cerca de 2.000 índios. A maioria também é uma informação a mais. O que me interessa é isso aqui, ó, a formação principal desse período. Período até onde vai o ponto. Tá vendo, ó? Na terra indígena Alto Rio Guamá, vivem cerca de 2.000 índios. Isso é o mais importante para mim. Lá, segundo os caciques, também não é importante. Ó, lá, os invasores derrubam a mata nativa para retirar madeira, para a criação de gado, até para tomar maconha. E até para plantar maconha. Vamos lá, ver qual é a resposta. Questão 4. Considerando a sua inserção no texto 1, o vocábulo lá refere-se ao povo? Não. Terra indígena Alto Rio Guamá? Sim, é isso que retoma. Mata nativa, cacique? Não. Ó, cacique e povo a gente não pode nem considerar, porque cacique e povo não são lugares, tá? E mata nativa não estava lá. Deixa eu ver aqui onde é que está a mata nativa.
eles derrubam a mata nativa. Então, é lá, na terra indígena, eles derrubam a mata nativa. A mata nativa é depois. Mata nativa é uma coisa. Nesse caso, não é um lugar, é uma coisa. É o objeto que está sendo derrubado. Ok? E aí, pessoal? Mais difícil essa aí? E aí? Nossa, tá um calor aqui. Questão 5, tá? A gente vai até às 6 hoje, e aí no meu próximo dia de aula eu vou olhar aqui quando que é, aí a gente vê essa aula. Mas a professora Emiliana avisa vocês depois, vocês podem perguntar no grupo, enfim, seguir nas redes sociais, a gente vai avisar, tá? Quando for o restante da resolução. O vocábulo para, assinalado no trecho acima, aqui, ok? Estabelece com a oração seguinte uma relação de. E aí que tá. A relação seguinte é uma oração, aliás, subordinada. A gente não precisaria saber disso. Vou dizer aqui porque a gente está discutindo essa estrutura, tá? Lá, segundo os caciques, os invasores derrubam a mata nativa. Então, os invasores derrubam a mata nativa. Essa é a informação principal. A informação que vem depois, ela complementa essa informação, que é a derrubada da mata, ok? Derrubam para quê? Para retirar madeira. Para retirar madeira, qual a relação que, para retirar madeira, tem a ver com derrubo à mata nativa? E aí, é uma condição? Isso é uma condição? Como é que é um exemplo de condição? Como é que eu farei uma condição? Condição assim, ó. Se você derrubar a floresta, todos os brasileiros serão prejudicados. Aí é uma condição, né? Se você fizer uma coisa, acontece outra. Temporalidade, está marcando tempo? E aí, está marcando tempo? Não está, né? Consequência. Os invasores derrubam a mata nativa para retirar madeira. Não, acho que não é uma relação de consequência aí, né? Consequência é, por exemplo, assim, por conta da derrubada de madeira, as chuvas estão sendo prejudicadas, uma vez que as árvores captam a chuva. Né? Não é uma relação também de consequência. É uma relação de finalidade. O motivo pelo qual os invasores derrubam a mata nativa é para retirar madeira, para criar gado e até para plantar maconha. Ok? Esse é o motivo pelo qual, essa é a finalidade pela qual as madeiras são derrubadas, tá? Tranquilo? Foi fácil, né? E questão 6. No trecho, o uso do vocábulo até. Por que o cara falou até, né? Por que a pessoa usou até? Lá, segundo os caciques, os invasores derrubam a mata nativa para retirar a madeira, para a criação de gado e até para plantar maconha. Ele precisava usar o até? E aí, vocês acham que era exigência? Ele podia escrever assim, ó. Lá, segundo os caciques, os invasores derrubam a mata nativa para retirar madeira, para a criação de gado e para plantar maconha. Eu posso falar sem usar o até? Posso. Faz sentido, né? Não é uma exigência estrutural. Eu posso, né? Na verdade, nem é exigido o até, né? Além de ele não é exigido. A pessoa fala aqui para promover um efeito de sentido. E é isso que está perguntando. Ó, no trecho, o uso do vocabulário até manifesta a concordância do autor com o fato de se desmatar para plantar maconha. O autor do texto está concordando. Esse, legal, ó, tá até, né? Não tá usando para concordar. Indica um limite espacial para a plantação de maconha, tipo, ó, tá plantando maconha até 3 quilômetros da aldeia. Tá indicando esse limite? Não tem essa função. Teria se fosse assim, estão plantando maconha até a entrada da aldeia, né? Mas não é o caso. Expressa a indignação do autor em relação ao motivo pelo qual a terra foi devastada? E aí? Derrubou para criar gado, arrancar madeira até para plantar maconha. Ou limita a 3 atividades que provocam o desmatamento da Amazônia. Tipo, ele está tratando como se fosse normal, assim, tipo,
tem o mesmo peso, tirar madeira, criar gado e plantar maconha. Está tratando do mesmo peso, assim? Só está limitando? Só está dizendo o motivo? Acho que não. Porque se fosse só para dizer o motivo, ele não usaria o até. Ele faria: derrubam a mata nativa para retirar madeira, para a criação de gado e para plantar maconha. Aí eu estaria botando no mesmo limite, né? No mesmo nível, na mesma hierarquia. Só que quando ele usa até, ele está mostrando indignação. Então, e aí, ó, essa questão 6, a resposta certa é a C, tá? Depois eu vou anotar aqui no chat as respostas de hoje. Ó, tá vendo aqui, ó, na questão 2, que ele fala, noticia incluindo certa crítica? Pronto, esse até, essa indignação é uma crítica. Então, as questões, elas se ajudam. Você respondendo uma questão, você consegue responder a outra. Então, ó, se eu tivesse em dúvida de que a 2 seria crítica, né? Que não era, ou seja, o texto é parcial, o texto está tomando partido, o texto está contra o desmatamento, né? Se eu tinha alguma dúvida disso, eu concordo quando percebo que o até é uma manifestação de indignação, ok? Então, vamos recapitular. Vou anotando aqui. Resposta certa da 1 é a B, a 2 é a, né? Noticia. Da 3 é C, que ele narra, e o motivo da narração, né? É uma narração porque tem a questão espacial. Deixa eu passar aqui o slide. A questão 4, alternativa, é B, que é a Terra. A questão 5, alternativa, é D, finalidade. E a questão 6, alternativa, é C, expressa indignação, ok? Tá aí no chat, esse é o gabaritozinho dessas 6 questões que nós respondemos hoje. E aí, pessoal, me digam aí o que vocês acharam dessa metodologia, da gente responder as questões, discutir os assuntos, se está mais tranquilo aí a cabeça de vocês em relação à língua portuguesa, se vê que a língua portuguesa não é um bicho de 7 cabeças, né, que a gente consegue responder as questões com os elementos que a gente tem. Não preciso conhecer as palavras todas, tá, para poder responder. A interpretação de texto tem um limite ali, mas as questões estão no nosso nível, tá? A gente consegue, beleza? Ó, que bom que vocês gostaram. Quem não gostou pode mentir também, né? A gente fica feliz. Quem tiver dizendo que tá muito bom e for mentira, tá bom. A felicidade fica do mesmo jeito, a gente fica satisfeito do mesmo jeito. Ok, não deu para terminar hoje, né? Porque não estava planejando ficar falando da redação enfim, mas é bom, é importante tirar dúvida, né? Na verdade, é mais importante do que a gente falar o conteúdo que iria cair e a gente trabalhar o conteúdo que iria cair, o importante é a gente tirar as dúvidas para que a gente, enfim, saiba continuar estudando, né? Então, por exemplo, eu estava em dúvida aqui sobre, sei lá, sobre narração e argumentação. Agora eu já sei mais ou menos como é que é a perspectiva da prova, eu vou estudar mais para isso, vou estudar menos para isso. O que eu estou estudando está no caminho certo, né? Então, é basicamente isso. Certo? Ó, pessoal, o Hector está colocando aqui o link do WhatsApp. Entrem aí, tá? Se organizem aí. A gente tem as redes sociais também do ProIF. Tem as redes sociais da gente também, né? Eu não sou muito professor nas redes sociais, mas se vocês quiserem me achar lá e mandar alguma mensagem, alguma dúvida, eu respondo. É isso, tem as redes sociais do IF de João Câmara, que a gente está sempre divulgando as ações que a gente vai fazer, tá? E tem um canal do YouTube, né, que a gente está aí tentando bater o Felipe Neto, tá quase. A gente está quase, o canal do ProIF de João Câmara está quase batendo o canal do Felipe Neto, coisa de 50 milhões de inscrições, mas eu acho que daqui para o ano que vem a gente consegue, tá quase lá. Quase lá. A nossa meta é bater o Felipe Neto. Aí depois disso a gente bota outra meta, dobra a meta. Beleza? Professora Emiliana, não sei se ela vai falar. Eu já encerrei aqui por hoje. Não ficar muito tarde também.
Tem gente que vai para a aula amanhã cedo, né? Tem aula amanhã cedo. Oi, Rodrigo, só agradecer, tá? Foi ótimo, estava aqui acompanhando a aula e desejar a todos, né, um bom descanso e organizem a rotina de estudos, que está bem pertinho. 4 de dezembro voa, né? Já, já. Então, a prova é dia 4, e todo mundo já aí na expectativa. A gente tem o quê? Menos de 2 meses. Para o Enem, hoje é um mês, né? 13 de novembro, para o exame de seleção, a gente tem um pouquinho mais. Então, Mas ele gente, se preocupa com o agradecer Enem ao daqui a Rodrigo 4 pela anos. partilha, foi ótimo. Agradecer a toda a equipe aí dos bastidores, Hector, Rômulo, João e os demais. A presença da professora Janiana também acompanhando os alunos. Tem algum outro professor de algum município também que acompanha seus alunos? Que a gente não sabe, né? Se são todos alunos ou se tem algum outro professor também acompanhando. Algum pai, alguma mãe. Então, sejam todos bem-vindos, né, e bem-vindas. Agradeço mais uma vez ao professor Rodrigo e um bom descanso a todos vocês.